Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 31 de maio de 2017. Bem-vindo à TV Poços. Para nós é sempre um motivo de satisfação termos a sua audiência, perguntas e participações, que podem ser feitas a partir de agora através do telefone 3721-6955. Também através da rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. E esta edição será reapresentada às 15 horas e posteriormente à meia-noite. Nosso entrevistado de hoje é o Procurador-Geral do município e também coordenador do PROCON, diretor do PROCON, Fábio Camargo de Souza. Tudo bem, Fábio? Bom dia, Fábio Zambrano. Bem-vindo. Bom dia ao telespectador que está nos assistindo e também ao amigo Hélio Scalvi. Legal, grato pela sua presença, Obrigado. pela participação com a gente. Obrigado. Também contamos hoje com a colaboração aqui do Hélio Scalvi, jornalista, geólogo, escritor. Ambos fraternos companheiros e irmãos. Tudo bem, Hélio? Bom dia, meu amigo Fábio Zambrano, bom dia, doutor Fábio, querido amigo, bom dia a você de casa, ligado logo cedo aqui na TV Poços, no Jornal do Sul de Minas, manhã linda, né, de outono aqui na nossa caldeira vulcânica de Poços de Caldas. Se você me permite, eu queria mandar alguns abraços. Em primeiro lugar, queria mandar um grande abraço para a dona Cecília, que é mãe do nosso amigo Dr. Fábio. Ela é uma pessoa fantástica, educadíssima, uma pessoa que trabalha de graça para o Fábio lá já faz muitos anos. Ele explora ela mesmo. Ele fica lá e ela é uma simpatia, uma pessoa muito agradável, atende todos lá com muita alegria. Então, grande abraço, viu, dona Cecília? Faz tempo que eu não a encontro, em breve eu estarei aí para tomar um cafezinho com a senhora. Também mandar um grande abraço por Flávio Franco, que é presidente do Instituto Educacional São João da Escócia, também é lá da ACD, e orador eleito da Loja Maçons Estrela Caldense para o biênio agora 2017-2019. Fez aniversário ontem, o Flávio, gente boa, só tem um defeito, é Bambi, né? Torce por São Paulo. Aliás, o que apareceu de São Paulino essa semana já estavam sepultados, já o Palmeiras se encarregou de ressuscitar, inclusive esse que está ao lado aqui, que também é Bambi, né? E ontem foi dia de geólogo, dia 30 de maio, que legal. Dia de geólogo, quero dar um grande abraço aos colegas de profissão, né? Eu que já estou aposentado, tem muita gente nova, boa de serviço aí trabalhando em prol da mineração nesse país. Um grande abraço a todos, sempre motivo de alegria comemorar o nosso dia, né? E também aproveitar e mostrar aqui o Brand News de maio, recebi lá em casa, né? Como sempre, o Daíra, a Lurdinha, a Cláudia, né? Fazendo um jornal muito importante para a cidade, mostrando as questões mais importantes da cidade, falando um pouco sobre turismo, a ilha de Bali, lá na Indonésia, né? E o Daí pegando um pé lá, falando sobre o Parque Afonso Junqueira, que foi mais uma vez alvo dos vândalos, né? Falando sobre a pintura lá na Fonte Luminosa, que está faltando uma pintura, realmente um ponto tão visitado, né? E também falando sobre o Teatro do Palace Cassino, né? Que foi reaberto, mas continua as moscas, né? Vamos ter agora um show lá da Nani Pipo em prol do Hospital da Santa Casa, mas demorou tanto tempo, a gente pediu tanto para reabrir o espaço cultural e fica fechado. Então, temos que providenciar aí mais atrações culturais para ocupar aquele espaço. Eu sei que é um espaço que está cedido à iniciativa privada, mas eu acho que o próprio município poderia fazer um acordo aí e utilizar mais aquele espaço. Muito obrigado, certo. Fábio Zambrano. Opa, estamos aí. Doutor Fábio, então, o PROCON tem feito aí uma movimentação interessante, principalmente em cima de questões temáticas, né? Em maio teve aí uma pesquisa feita com os prestadores de serviços para casamentos, sempre tem a ver isso, né? Na Páscoa, ovos de Páscoa, foi feito também recentemente da cesta básica, né? Sim, só queria antes, Fábio, até para que eu possa me defender, né? O Hélio, que é um grande amigo, disse que minha mãe trabalha gratuitamente. Não é verdade, é que ela diz que não precisa receber nada, então é importante esclarecer. Em relação ao Bambi, o Hélio deve estar reclamando, porque ele foi essa semana ao PROCON reclamar do título mundial que o Palmeiras não tem. E aí mandaram um fax dizendo que o Palmeiras era campeão. Então talvez por isso ele esteja chateado, né? Mas eu entendo o grande amigo Hélio. Então o PROCON ele tem feito realmente pesquisas temáticas. Nós fizemos na Semana Santa dos pescados, fizemos depois do primeiro enxoval,
né? Foi feita uma pesquisa com um enxoval básico aí para os bebês e fizemos também, agora recentemente, maio, conhecido como o mês das noivas, né? Fizemos então uma pesquisa com todo o preparativo para um casamento, né? E temos feito com certa constância também a pesquisa de cestas básicas. E combustível? Cesta básica, né? Combustível também temos feito, fizemos de gás na cidade, então o PROCON realmente nesses 5 agora, começando 6 meses, a gente pode dizer que anda bem ativo. O combustível ele está numa concorrência grande atualmente, né? Graças a Deus, os consumidores têm uma grande quantidade de escolhas, né? De preços. Eles variam os dias da semana. Na segunda-feira um posto faz mais barato, no outro dia outro posto faz mais barato. Isso, claro que o consumidor é o principal ganhador disso. Eu acho que o consumidor, como você disse, realmente é quem acaba, né, ganhando com essa concorrência de preço, com essa disputa entre bandeiras ou entre postos de combustíveis, né? Importante também ressaltar que às vezes questionam se pode haver diferença no preço do pagamento em dinheiro para o cartão. Antes não podia, mas hoje é permitida essa diferença, não só em relação ao combustível, né? Também em relação a qualquer produto que você vai comprar. Você, como consumidor, você pode solicitar um desconto pelo fato de estar pagando em dinheiro, né? Aí vai do lojista da negociação. Só para complementar, doutor Fábio, esse problema do combustível em nosso país, mesmo com essa concorrência, vamos dizer assim, porque não são os donos dos postos que estão baixando o preço, são as empresas, pelo que eu fiquei sabendo, conversando com alguns donos de estabelecimentos dessa área, são as empresas tipo Petrobras, a Ipiranga, enfim, todas essas grandes empresas que estão patrocinando. Mesmo assim, a gasolina é um absurdo o preço da gasolina, se a gente comparar com alguns países vizinhos, né? O preço aqui no Brasil é realmente surreal, né? Se e que nem são produtores, né? For transformar em dólar aí sem dúvida. Eu acho que o Brasil anda um pouco na contramão, né? Enquanto o mundo todo praticamente reduz o preço, né, do petróleo, no Brasil mas o que a gente fica feliz é que com o dinheiro dos impostos eles fazem muita coisa, não revertem para o povo, então a gente está tranquilo, não tem problema nenhum. Deixa eu fazer outra pergunta para o senhor. Ontem, pesquisando, sabendo que o senhor vinha aqui, eu fiz questão de procurar no site, me informar para saber as perguntas mais importantes, e eu vi uma coisa interessante. Vocês têm lá na Transparência, no portal da Transparência, todas as autuações que foram feitas para empresas durante o ano de 2017, desde que essa gestão começou. Achei extremamente interessante porque tem lá o nome da empresa, tem o motivo e tem também a situação atual do processo que está sendo demandado. Eu vi lá que tem muitas lojas de departamento, bancos, revendas de carro que já foram para dívida ativa. Por que essas empresas não fizeram um acordo ou não pagaram o que é devido? Será que ir para a dívida ativa significa um perdão eterno da dívida? O PROCON, então, desde o começo do ano, através principalmente de denúncias, intensificou as fiscalizações. Então, recebemos denúncias, seja por rede social ou in loco, né? Pessoalmente o consumidor fez denúncia, então foi desencadeada a fiscalização. E aí então verificamos que, no caso, por exemplo, de concessionárias, né, de veículos ou revenda de veículos, como você mencionou, muitas não tinham sequer o Código de Defesa do Consumidor, que é um requisito básico em qualquer estabelecimento. Algumas não tinham sequer alvará para funcionamento, o que é um absurdo, empresa estabelecida há tanto tempo, e sequer tinham alvará para poder funcionar. Além do Gerson, né? E não sei se o pior, ou todos no mesmo nível, né, de infração, não tinham, a grande maioria foi multada por não ter preço nos veículos. E aí você fala, mas precisa ter preço no veículo? É óbvio, porque dependendo do consumidor o preço é um, dependendo do consumidor o preço é outro. Então o preço
é uma obrigação básica prevista no Código de Defesa do Consumidor, que deve ser cumprida pelo comerciante, pelo lojista, pelo empresário. Então, esses foram os motivos das autuações. Em relação aos bancos, demora no atendimento. Então, nós temos uma lei municipal que determina, né, o tempo de espera nas filas, nos dias de pico, nos dias normais. Então, houve também essa fiscalização. E também os lojistas, de forma geral, muitos sem precificação. Então, o que ocorre? É feita a notificação. O PROCON, devido a não constar essa previsão no Código de Defesa do Consumidor, não pode simplesmente autuar, ele já tem que multar. Então, é feita essa notificação, essa autuação, né? O empresário tem o prazo de 15 dias para se defender, alguns se defenderam, outros não, e aí a não apresentação de defesa enseja o pagamento da multa. Como não houve o pagamento da multa, é inscrito em dívida ativa. Então, em breve, começará uma execução para a cobrança dessa dívida. Mas pagam ou não pagam? Muitos pagam em sede judicial e outros buscam, obviamente, sua defesa na esfera judicial. Mas o portal da transparência, eu acho que foi importante, porque leva à população informações do trabalho do PROCON em Poços de Caldas. Antes a gente tinha essas informações, ou chegavam essas informações aos consumidores apenas uma vez por semestre ou uma vez por ano. Então nós decidimos colocar todas essas atuações do PROCON no portal da transparência para levar ao consumidor conhecimento. Não significa de forma alguma que a empresa que ainda está em fase de defesa, muitos, né, que a empresa está errada, que a empresa lesou o consumidor. Não, ainda está, alguns, né, ainda estão na fase realmente de defesa, de decisão também, mas é importante mostrar como o PROCON vem trabalhando. Tá perfeito, o trabalho de vocês está perfeito e é digno de aplauso. Eu só queria frisar que num país em que nós estamos prestes a ter uma reforma previdenciária e pipocam todo dia dívidas astronômicas de empresas de grande porte nesse país, ou seja, nós que somos meros mortais, pagamos o nosso INSS direitinho, recolhemos todos os nossos impostos. Quanto maior a empresa, se ela tiver, e principalmente se ela tiver dinheiro para subornar político, aí ela não paga nunca. Eu queria saber o seguinte, o senhor tem ideia de a quanto monta a nossa dívida ativa? Porque é uma pergunta que salta aos olhos quando você vê grandes empresas, grandes lojas de departamento aqui de Poços de Caldas indo para a dívida ativa. Ou eles não estão nem aí com o processo e sabem que não vão pagar essa dívida, ou eles são muito mal representados por seus advogados. Então, queria saber se o senhor tem uma ideia e se esse valor é considerável. Em relação ao PROCON, né, nós temos já algumas ações em andamento. Só para se ter uma ideia, esse mês agora de abril, o PROCON conseguiu receber de multas que estavam ajuizadas cerca de R$80 mil. Nós temos, isso consta na prestação de contas que é feita todo mês, nós temos um saldo do Fundo Municipal do Consumidor, cerca de R$280 mil. Então, todas essas multas, muitos pensam que essas multas vão para a prefeitura, mas não, na verdade é para esse Fundo Municipal de Defesa aí do Consumidor. Existem representantes das sociedades que fazem toda a gestão desse dinheiro, onde ele deve ser aplicado, de que forma ele deve ser aplicado. Agora, algumas empresas usam, e entendo que estão corretos, do seu direito de defesa. Outras, eu não sei se é por orientação jurídica ou decisão própria dos empresários de não apresentarem defesa, preferindo, de repente, discutir mais à frente. Às vezes precisam ganhar um tempo para poder discutir lá na frente a questão dessas multas. Mas aí acho que entendo eu que é uma questão mesmo particular, né, de cada empresário, cada comerciante que foi autuado, apresenta ou não a defesa para depois discutir o débito.
Quer dizer que mesmo que depois que vai para a dívida ativa, ainda dá para discutir? Ainda dá para discutir judicialmente. Né? E dá para parcelar, dá para fazer um monte de coisa. Alguns também não sei se a questão é essa, né? Estão esperando, de repente, alguma questão estou falando de tributos agora, né? De forma geral, de repente alguma possibilidade de anistia. Anistia. Né? Fica de esperando parcelamento. Não estou dizendo que é o caso, estou dizendo que pode, vai, obviamente, Mas tem uma cultura nesse A gente sentido, conhece né? A essa gente história. sabe dessa história. Agora, falando de alguns empresários, na questão do uso do espaço público para apresentação de produtos, carros colocados em cima de calçada, na rua, nos estacionamentos, né? Nas concessionárias. Isso pode, doutor? Na verdade, o que a gente precisaria no caso, né, eu não sei o número de funcionários que estariam atuando nessa questão, mas para o espaço público realmente precisa, né, de uma autorização. A gente precisa lembrar que a calçada pertence ao pedestre, quer dizer, de livre circulação aí do pedestre, e muitos se utilizam de calçadas, inclusive até impossibilitando fechando a passagem. Né? Então, acho que verificando uma situação dessa, eu acho que deve ser, obviamente, denunciado, comunicado, né, o município, para que possa fiscalizar. Eu não sei o número de fiscais, mas às vezes a demanda, né, pode ser grande para o número reduzido, às vezes, de funcionários. Mas é importante a participação da população, levando ao conhecimento da administração pública eventuais problemas ou problemas que ocorram, essas questões, porque o município precisa saber, né? Por mais que tente estar presente na cidade toda, às vezes acaba realmente passando algo, assim como acontece, né, no PROCON, na Procuradoria, isso é geral, às vezes acaba passando porque não chegou ao conhecimento, mas tão logo chegue, eu tenho absoluta certeza que providências serão tomadas. Porque eu lembro que já teve uma situação dessa, que o PROCON autuou também alguns estacionamentos, né, concessionários, exatamente por conta disso, por utilizar e fechar a passagem dos pedestres em cima das calçadas dos passeios. Bom, é tempo da gente fazer um breve intervalo. Se você quiser fazer uma pergunta, aproveite essa oportunidade. 3721-6955. O intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Valentine. Be my Valentine. Apresentei com os bombons do Cutina Francisco. Cutina Francisco. Be my Valentine. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos, com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil, saindo de Poços de Caldas, é só com a CVC. CVC, sempre com você. Kia Areia, agora é Kia Areia do Paulão, com a mesma qualidade e agilidade do depósito do Paulão, que há mais de 10 anos atende Poços de Caldas e região. Telhas e tijolos de todos os tipos, areia, cimento, ferragens, esquadrias em geral, blocos cerâmicos, blocos de concreto, elemento vazado, manilhas e telhões. E agora, toda segunda-feira no Kia Areia ou depósito do Paulão, tem promoção de cimento. Todas as segundas, preços arrasadores em cimento. Kia Areia e depósito do Paulão cobre qualquer orçamento e garante a melhor negociação com a melhor forma de pagamento. Aceitamos todos os cartões e Construcard. Kia Areia, Avenida Monsenhor Alderige 320 Country Club. Depósito do Paulão, Rua Coronel Virgílio Silva, 1353.
Ainda bem que as coisas evoluem. Então, para que ter pelos? O caminho da estética, saúde e praticidade é sem volta. Por isso, convidamos você a conhecer a Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, com a depilação definitiva. Tenha liberdade para vestir o que quiser, com o exclusivo laser Alexandrite, com seu método progressivo e definitivo. É, sem dúvidas, o que há de mais moderno. Faça sua avaliação. Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, loja 161. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Dr. Fábio Camargo. Ele é diretor do PROCON aqui de Poços de Caldas e também Procurador-Geral do município. Bom, vamos falar a respeito da Procuradoria do município. Tem acontecido aí agora um momento de rever alguns TACs que foram celebrados com o Ministério Público, né? Tendo de ajuste de conduta em relação ao aterro sanitário e também Aterro sanitário? ontem... não? Não, lá não é aterro sanitário. Não. Em relação à construção do aterro sanitário, né? A provável construção. Ou uma solução adequada. E também a outra questão, ontem até o secretário Marcos Tadeu Sansão falou a respeito de um projeto que vai ter que ser colocado em prática, né? Projeto de mobilidade urbana. Como é que está essa situação, esses ajustes aí na Procuradoria? As respectivas secretarias, né? Lógico que o TAC, os TACs, né, foram firmados pela Procuradoria do município, nas gestões aí anteriores, né? Alguns TACs, né? Então, para dar sequência, né, o cumprimento, na verdade, a esses TACs, precisa realmente de que cada gestor das suas respectivas pastas façam, né, uma análise, um estudo para o cumprimento desse termo de ajustamento. Então, a Procuradoria, nesse momento, aguarda todo esse levantamento, todos esses estudos, para que possa apresentar, né, e dar cumprimento aos TACs. Lógico que talvez em algumas situações não seja possível cumprir de imediato, mas mostrar, que eu acho que é de fundamental importância, mostrar boa vontade, pelo menos o início dos trabalhos em relação aos termos que foram ajustados. Ambos precisam de dinheiro para resolver. Muito dinheiro. Então, muito dinheiro. No município não tem agora, né? Eu vou dizer para vocês que no caso do aterro sanitário, não é nem dinheiro, porque o governo tem linhas de financiamento para esse tipo de coisa. Inclusive o Estado de Minas tinha um projeto ambicioso chamado Minas Sem Lixão, e faz 7 anos que eu estou aqui, doutor Fábio, e esse TAC, termo de ajustamento de conduta, deveria se chamar termo de atraso de conduta, porque faz 7 anos que eu estou sentado aqui entrevistando secretários, procuradores, e a gente vive a mesma ladainha toda vez. Não, nós temos boa vontade. Então, espero, sinceramente, o prefeito Sérgio é um técnico, conhece o problema, né? Temos vários secretários aí que também conhecem o problema, e espero que uma cidade como Poços de Caldas, conhecida mundialmente por suas águas, conhecida mundialmente pelo seu clima maravilhoso, consiga extirpar essa chaga que é um lixão às margens de um rio, que é o Rio das Antas, que cruza a cidade. Então, é inadmissível o que acontece em Poços de Caldas já há mais de 15 anos, que o aterro, que o lixão já está superado, a altura dele já ultrapassou todos os limites técnicos, e é um perigo aquilo, inclusive, com um problema de gases. Então a gente espera, sinceramente, que esse termo de ajuste de conduta não seja mais uma vez uma protelação de toda essa demanda, né? Sim, sem dúvida. Mesmo. E acho também, esse é um assunto que se arrasta realmente há muitos anos, há várias administrações, e eu me lembro realmente dessa questão, né, do governo de Minas Gerais, mas a atual situação financeira do Estado, realmente eu não sei se permite uma linha ou o repasse, né, de algum numerário
para essa finalidade, né? Então, assim, me causa uma certa preocupação a questão financeira, né, do estado de Minas. Então, não sei se seria possível. Eu acho que podíamos até mudar o nome, em vez de Minas Sem Lixão, podia mandar Minas Sem Políticos Ladrões. Eu acho que era mais fácil de resolver do que o problema dos lixões de Minas Gerais, que são muitos. Deixa eu conectar uma pergunta aqui, já que o senhor falou, doutor, na questão do repasse do Estado. O Estado está devendo para o setor da saúde, em Poços de Caldas, mais de 13 milhões de reais. Não há previsão de pagamento. Segundo a gente sabe até agora, também não foi feito nenhum pagamento desse montante. Há alguma possibilidade de haver um agravamento, algum pedido, alguma coisa via judicial? Olha, eu acho que o agravamento realmente pode existir. Até eu acho que a administração atual, isso eu falo obviamente com todo o respeito, porque eu acho que faço parte e acho que cada um, né, tem um posicionamento, tem uma mentalidade. Eu acho que a administração deveria até mostrar para a população a falta de remédios que são de competência, vamos dizer assim, atribuições do Estado de Minas Gerais e que há muito tempo ele não vem passando para o município. E aí o município tem que suportar o pagamento, tem que comprar esses medicamentos que fazem parte da cesta do Estado de Minas Gerais. E Santa Casa? Então, assim, há muito tempo o Estado de Minas Gerais tem deixado, eu não sei as outras cidades, mas pelo menos Poços de Caldas, numa situação muito difícil em relação. E a gente vê que a administração municipal, ela não utiliza isso como uma questão política, né, de dizer, olha, o Estado de Minas não passa remédio. Eu não tenho visto nenhuma informação quanto a isso. Então, estou trazendo aqui para vocês que é uma realidade que a gente está sentindo. A situação da saúde em Poços de Caldas pode se agravar também devido a isso. E a gente tem uma judicialização gigantesca em relação a cirurgias e medicamentos. E a justiça como um todo, e já foi decidido pelo STF, né, que a atribuição é tanto da União, do Estado e do município. Então entram com ações contra o Estado e o município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais e município de Poços de Caldas, e os juízes, né, de uma forma geral, impõem a obrigação aos dois. Óbvio que o primeiro a cumprir a obrigação, em mais de 90% dos processos, é a prefeitura. E esse dinheiro não vem do SUS. Esse dinheiro sai do caixa. Sai do caixa do município. Então a situação tende a se agravar devido a esse não cumprimento das obrigações por parte do Estado de Minas Gerais. Há movimentos de defesa por parte dos procuradores do município em relação a essa judicialização da saúde? Sim, nós temos mais de 400 ações em andamento de remédio, de cirurgias, e nós temos um procurador exclusivo que fica lotado na Secretaria da Saúde para fazer a defesa do município. É praticamente assim, uma defesa no sentido só de dizer que a atribuição é do Estado de Minas Gerais e não do município, porque faz parte da cesta de medicamentos fornecidos pelo Estado, mas o Estado de Minas Gerais muitas vezes não cumpre com a sua obrigação mesmo judicialmente, né, e não vem cumprindo com o fornecimento de remédios. Então fica para o município cumprir essa obrigação. Vai? Não, doutor Fábio, com relação, a gente sempre fica sabendo que existem alguns procedimentos disciplinares contra servidores e também alguns casos mais rumorosos, como foram os casos da funerária, como foi o caso do teleférico, enfim, uma série de casos que ocorreram aqui com relação a desvio de dinheiro público, que a gente sabe que tem início, mas nunca sabe como vai terminar. O senhor também atua nessa área, o senhor acompanha esses processos e eu sei que toda sindicância ela é envolvida no sigilo, que é necessário, inclusive, enquanto não for comprovada a culpa, né? Mas o senhor tem alguma notícia a respeito desses casos? Em que pé que anda a coisa? Sim, os processos de sindicância, os processos disciplinares, né, eles são também atribuições da Procuradoria no município. E, óbvio, né, eu já até mencionei isso no programa do Antônio Carlos Pereira,
eu não saio atrás assim, de processos, buscando essas, vamos dizer assim, investigações, né? O que eu faço? Esses processos passam naturalmente nas nossas mãos. E aí, então, nós passamos então a ter conhecimento, né, dos fatos. A sindicância da funerária, a sindicância das termas, elas já se encerraram e deram ensejo a um processo disciplinar. Então, nós já temos, pela sindicância, fizemos a apuração do envolvimento de funcionários públicos, né? E aí, então, ensejou a abertura de processo. E nesse caso, os funcionários são repreendidos, a graduação da pena, vamos chamar assim, ela prevê, inclusive, a exoneração? A exoneração não, a demissão. O processo administrativo, né, ele, óbvio, é garantido o contraditório, a ampla defesa, né, então ele vai ter todo o seu trâmite regular e podendo, ao final, se comprovadas as apurações da sindicância, ensejar, então, na justa causa. O que foi encerrado, então, foram só o levantamento das informações, a investigação. O processo continua. Mas demora muito, né? É um processo de sindicância demorado, requer depoimentos de outros servidores também. Sim, nós tínhamos um problema muito grande na Procuradoria, que era a demora excessiva dos processos, tanto de sindicância como processos disciplinares. A partir de janeiro, ficou estipulado um prazo de 60 dias de início e conclusão dos processos, podendo ser prorrogado por mais 60. E os processos que estavam em andamento, foi concedido o prazo de 40 dias para o seu encerramento. Então, o objetivo é justamente dar celeridade, obviamente garantindo todos os direitos constitucionais dos envolvidos, né? Mas dar uma celeridade, que isso é bom, é uma resposta rápida à administração, à população e uma resposta rápida também, muitas vezes, para o servidor, que tem aquele processo à sua frente ali, né, aquele peso no seu colo e ao final ele pode ser absolvido, vamos dizer assim, ou julgado improcedente. Né? Doutor Fábio, aproveitando que a gente está falando aí da Procuradoria, o senhor sabe de uma questão também relativa ao monotrilho, né? Muito antiga, que já está lá, foi feito um TAC também, né? Como é que está essa situação? Isso, essa questão foi judicializada, né? Então até eu vi um tempo atrás uma petição, se não me engano, uma petição online para a retirada do monotrilho, mas isso infelizmente, como a questão está na justiça, não tem como ser, mesmo que fosse adiante, né? Desculpe, nem sei se foi adiante, mas se fosse, não teria como o município cumprir isso. É caro. Porque, não, e também tem a questão mesmo de estar sendo analisado pela justiça, né? Nós temos um processo em trâmite. O município atribui a culpa aos proprietários e os proprietários, a família, né, atribui a culpa ao município. Então, somente nesse caso, o judiciário vai poder dizer de quem é a responsabilidade, quem deve tomar providência, de quem é a culpa, né, pelo não funcionamento e a responsabilidade pela retirada das estruturas. O fato é que nessa população continua em risco aí, né? É isso que eu ia perguntar. No caso do desmoronamento de uma daquelas colunas do monotrilho, morre uma pessoa. Aí, quem será o culpado? Quem será? É uma nova ação que vai demorar mais 30, 40 anos para ser resolvida? Porque o senhor falou aí que está na justiça, mas todo mundo fala que está na justiça também já faz não sei quantos anos. Mas não tem previsão? Está certo que esse país é reconhecido pela lentidão da sua justiça, né? Mas tem coisas que ultrapassam as raias do bom senso. Quer dizer, temos aqui um grande elefante branco prestes a desmoronar, porque tem alguns lugares que o talude do Ribeirão Poços de Caldas está já comendo aquela região das colunas, já caíram algumas, e vão esperar morrer alguém para resolver isso? Nessa ação, em sede de liminar, o juiz, presidente do feito, ele determinou que o município tomasse providências em relação à segurança, né? Quer dizer, as encostas, né? Para que não houvesse deslizamento e nem o desmoronamento, né?
Então, o município já vem fazendo esse trabalho e assim continuará também. Perfeito. Ok, é tempo de um novo intervalo. Eu convido você para participar. Faço uma pergunta aqui para o Dr. Fábio Camargo. 3721-6955. Na rede social, o endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Voltaremos já já. Espaço Comida Boa, de terça a domingo, das 11 às 2h30 da tarde. Self-service à vontade. Final de semana, temos carnes assadas, frango assado, maionese e salpicão por quilo. E a novidade, pizza pré-assada para viagem, com massa caseira e fresquinha. Disque entregas 3712-8517. Espaço Comida Boa, Rua Pedro Augusto Cavini, 210, Jardim IP. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto é tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto é tudo de bom. Tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Ainda bem que as coisas evoluem. Então, para que ter pelos? O caminho da estética, saúde e praticidade é sem volta. Por isso, convidamos você a conhecer a Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, com a depilação definitiva. Tenha liberdade para vestir o que quiser, com o exclusivo laser Alexandrite, com seu método progressivo e definitivo. É, sem dúvidas, o que há de mais moderno. Faça sua avaliação. Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, loja 161. O presente que você procura está aqui na loja Tem Total Modas de Poços de Caldas. Tênis e sapatilha feminina por apenas R$ 29,90. Botas feminina por apenas R$ 99,90. Cobertor de caixa casal por apenas R$ 99,90. Toalha de banho R$ 14,90. Toalha de rosto R$ 6,90. E agora mais uma novidade para vocês, a nova gerência da loja Tem Total Modas. Meu nome é Geraldo, eu sou o novo gerente da Tem Total. Venham nos conhecer. Vem pra cá. E a loja Tem Total Modas tem duas entradas, uma na Assis Figueiredo 875 e a outra na Avenida Francisco Sales 214. O que você vai ser quando se formar? Engenheiro? Enfermeira? Ou advogado? Bem, essas são as profissões. O que você vai ser é uma pergunta mais ampla. E a resposta é você querer ser mais. Ser um profissional eficiente, mas também atento às pessoas e ao bem-estar coletivo. E é esse mais que o Claretiano oferece. É ir além de educar. É mostrar valores para um futuro melhor. Claretiano, a faculdade para quem quer mais. Inscreva-se claretiano.edu.br. De volta com o Jornal do Sul de Minas, o José Edilberto mandou uma participação aqui via rede social, pelo Facebook, e vou passar aqui para o Dr. Fábio. Bom dia. Sobre o monotrilho, ao invés de judicializar, não seria melhor buscar uma solução que atendesse a todos? Como transformar o circuito numa pista de caminhada, que certamente a estrutura suportaria os caminhantes com toda a segurança? Considerando que esse equipamento público não oferece nada para a cidade. É, como disse o Hélio, um elefante branco. Não, sem dúvida. Eu acho que pode ter alguma destinação. Porém, não foi o município que judicializou. À época, nós tínhamos, me foge o nome do promotor à época, que estava responsável por essa questão do monotrilho, e fez diversas reuniões, tanto com o município como com os familiares, né, de quem tinha essa concessão. E em nenhum momento se chegou a um acordo por parte dos herdeiros, dos familiares. Então não restou outra alternativa a não ser que fosse ajuizada essa ação, que não foi pelo município, porque infelizmente
não foi possível chegar a um acordo. Foi proposto, inclusive, um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, onde houve a recusa também. Eu não estou a par de todos os detalhes do processo para emitir nenhuma opinião, mas era de se pensar, né, que os familiares poderiam, em prol de Poços de Caldas, né, tentar uma composição, porque o tempo passa, eles tiveram uma concessão, né, durante tantos anos, essa concessão não se efetivou, porque o monotrilho nunca funcionou, a não ser raros testes que foram feitos, inclusive com alguns problemas apresentados, corpo de bombeiro para retirar as pessoas. Então, acho que seria assim um ato de nobreza, né, da família dos responsáveis pela implantação desse aparato aqui em Poços de Caldas, tentarem uma composição em prol da cidade que eles vivem, certamente aqueles que idealizaram esse atrativo turístico na época, né, tinham em mente realmente que isso se transformasse numa coisa que fosse diferente, né? Na época nós não tínhamos, só no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tínhamos alguma coisa similar. Não deu certo, eu acho que seria nobre por parte da família se eles resolvessem isso em prol da nossa cidade de Poços de Caldas, né? Eu queria que o senhor... Queria que o senhor pudesse dar alguns dados com relação ao atendimento presencial do PROCON, número de atendimentos, quantos advogados nós temos lá, e se tem alguma coisa em termos de informatização e atendimento do consumidor através de outras formas. Nós mudamos o horário de atendimento, que agora funciona das 11 às 17, porém as senhas são entregues até às 16 horas. Né? Nós mudamos esse horário justamente para que pudéssemos ter toda a equipe trabalhando junta, né? Então nós temos fiscais trabalhando juntos, nós temos as procuradoras do município, assessora jurídica e os atendentes. Então hoje nós temos uma equipe completa, trabalhando no mesmo horário, junto, durante todo o expediente, das 11 às 17 horas. Repetindo, né, a entrega da senha até às 16 para atendimento. Com isso, houve, além de poder contar com toda a equipe, houve uma redução nos custos, né, de energia, água, devido ao horário, e também atendendo a uma maior demanda da população, que é justamente nesse horário. De manhã nós tínhamos poucos atendimentos. Demos início à reclamação eletrônica. Então, muitas empresas fizeram seu cadastro. Hoje, ao invés, né, de mandarmos a notificação para a empresa via correio, que isso também gera custo, nós mandamos eletronicamente. Então, foi um avanço por parte do PROCON. Estamos estudando, fazendo uma análise de também fazer o atendimento da população ou do consumidor via online. Então, continuaremos com o atendimento presencial, mas também o consumidor poderá fazer em breve, né, a sua reclamação da sua casa, do seu trabalho, até no seu momento de descanso que queira resolver aquele problema, então ele vai poder fazer online a reclamação e darmos, então, andamento e atender a sua solicitação. Muito bom, muito bom. E continua operadora de cartão de crédito como recordista de reclamação, agora com 400% de juros ao ano no rotativo, né, para quem não paga a tarifa completa. Não é mais telefônica, não? Então, eu quero saber telefone, isso. Bancos e operadoras, né? Internet tem tido muitas reclamações, né? Então acho que são os campeões realmente, né, de reclamações, mas não só em Poços de Caldas, acho que no PROCON de forma geral. E aí a gente fala, né, da multa, a multa poderia ajudar que essas faltas, né, contratuais recorrentes não ocorressem mais, né, devido ao valor da multa, porém quando chega no judiciário, o juiz muitas vezes reduz esse valor. Nas demandas por dano moral,
o juiz tem reduzido drasticamente essas indenizações. E, óbvio, para a empresa de telefonia e para os bancos, é muito melhor, então, discutir na justiça do que cumprir o pagamento de uma multa. Depois do que a gente tem visto nesse país, doutor Fábio, é muito fácil de se entender porque bancos, frigoríficos, grandes empresas preferem levar até a última instância, né? Porque no final das contas, quem vai julgar vão ser políticos ou vão ser alguns juízes que são corrompidos pelo sistema todo. Então, o que a gente fica triste é ver a atual situação do país, né? De imoralidade, quer dizer, a gente fica revoltado porque nós pagamos nossos impostos, acordamos, trabalhamos, prestamos nosso trabalho, pagamos impostos em dia e tem essas grandes empresas que corrompem os políticos todos, alguns juízes, o judiciário, parte do judiciário também está comprometida, ainda vamos chegar lá, mas infelizmente é isso que a gente vê, protelar o máximo possível em prejuízo da população, isso é lamentável. Eu penso que às vezes hoje como média, né, nós temos aí indenizações às vezes fixadas em 15, 20 mil reais, e aí as empresas recorrem, e eu digo no judiciário, né, a empresa recorre e muitas vezes essa indenização cai para 3 mil reais, R$1.000, isso para um banco, para uma operadora de telefonia, é insignificante. Sem dúvida. Bom, é tempo da gente fazer um novo intervalo, é rapidinho, voltaremos já já com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Na Confraria da Coxinha você vai encontrar os melhores mini salgados de Poços de Caldas e região. Todos em formato de coxinha e com os mais variados recheios. Coxinha de picanha, de abóbora, coxinha de brócolis. Venha experimentar. Mini churros e coxinha trufada você também encontra aqui na Confraria da Coxinha. Faça sua encomenda e surpreenda seus convidados. E agora também você pode encontrar casquinha sundae e milkshakes. Telefone 3721-7548. Rua Assis Figueiredo, número 720, esquina com a Rua Pernambuco. Confraria da Coxinha. Aqui tem mais recheio. Cada momento ao lado de sua mãe é assim, repleto de luz, encanto e magia. Por isso, aproveite o mês de maio e faça para ela um plano Unimed com 10% de desconto em todas as mensalidades e carência zero para consultas e exames simples. São mais de 250 médicos de todas as especialidades. Um hospital próprio com certificação ONA e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. I hope you have a happy birthday and a truly wonderful year. Filled with all the joy that you deserve and all the things that you hold dear. 'Cause you're really something special and you've totally rocked my
wish a happy birthday to. Comemore com os bolos Cucina Francesco. Cucina Francesco. Wish a happy birthday. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste quarto bloco. A pergunta agora para o doutor Fábio é a seguinte: doutor, durante um tempo houve aí algumas tentativas, algumas tratativas entre prefeitura e sindicato, no sentido da mudança do regime trabalhista. Não se fala mais nisso hoje em dia? Desistiram? Não, eu penso que o prefeito Sérgio, ele busca sempre o diálogo, né? E eu tenho certeza que ele vai sentar, né, com o sindicato para tratar dessa questão, né, se continua seletista, se muda o regime. Qualquer um dos dois tem vantagens e desvantagens, né? E aí uma coisa que de repente pode ser pensada, se seria facultativo ou não, se seria imposto a todo o funcionalismo. Mas isso vai decorrer aí realmente de uma conversa entre sindicato e município, né? Eu estou rindo aqui porque é o seguinte: o grande trunfo que a prefeitura teria para conseguir essa mudança, né, do regime foi jogado fora pelo ex-prefeito Paulinho Corominas, porque ele deu o benefício, mas não conseguiu contrapartida, quer dizer, transformou em 6 horas de trabalho, que foi um tiro no pé, que hoje qualquer coisa você tem que pagar hora extra para trabalhar na prefeitura, e não mudou o regime, quer dizer, só um pequeno comentário. Não, realmente foi uma péssima ação, todos vemos o resultado dela hoje, mas não tem nada a ver um assunto com o outro, né? A redução da jornada de trabalho não tem nada a ver com a mudança do regime trabalhista. Mas era uma proposta de negociação na época. É que eu acho que o Hélio está dizendo de usar como... na realidade ele usou isso como uma moeda, contrapartida, né? Como moeda. Todos na época sabiam que a mudança para 6 horas tinha como contrapartida a mudança do regime trabalhista, que eles não conseguiram a mudança do regime trabalhista, mas se conseguiu obter as 6 horas de trabalho, quer dizer, perdeu uma grande oportunidade de fazer uma negociação com o sindicato. Sim, mas também não pagou o reajuste anual, não teve a data base dos servidores, então não foi feito um aumento no salário, aí ele diminuiu a hora extra, a hora trabalhada. De qualquer forma, não deixou de ser um tiro no pé que foi do mesmo jeito. Vão sentir pro resto da vida. Foi do mesmo jeito. Já engata a sua pergunta. Eu queria saber o seguinte: o senhor esboçou uma carreira política, né? O senhor foi candidato a deputado, foi candidato a vereador agora, foi eleito, depois com as ações na justiça, perdeu a oportunidade de ir para o legislativo. O senhor está hoje num cargo importante do executivo. Caso as ações que ainda estão tramitando retornem com o senhor para a Câmara Municipal, o senhor prefere ir para o Legislativo ou o senhor está muito feliz no Executivo? Não, eu estou feliz nas funções que eu exerço. Espero, principalmente, que o prefeito esteja feliz, né, isso é importante, com o trabalho, né, sem dúvida. Mas aí é uma questão que eu tenho que pensar no momento próprio, né? Eu acho que eu posso contribuir no Executivo, como também acho que eu posso contribuir de alguma forma, eventualmente, se na Câmara estiver, né? Então, acho que isso tem que ser... Porque são duas ações completamente diferentes, sim, né? Sem dúvida. No Executivo, o senhor tem uma liberdade muito grande para fazer as coisas. No Legislativo, pelo que nós temos visto aí da nova Câmara, né? Muitos neófitos em termos de política, né? A coisa não é tão fácil, tão simples, né? A pessoa às vezes se candidata a vereador achando que vai resolver todos os problemas da cidade, quando chega lá tem uma decepção. Então, não sei se o senhor, nesse pequeno tempo, já se acostumou ao Executivo e até pensando em não aceitar um cargo no Legislativo. Talvez aí a grande diferença, de forma bem simplista, né? Acho que no Executivo você tem uma atitude, um ato único seu que pode, de repente, resolver a questão. No Legislativo, você precisa, né, de uma atitude conjunta para poder ter êxito num pedido seu, né? Mas é uma questão que, um fato, né? Se ocorrer, eu terei que sentar com a família
para decidir, bem como também com o prefeito, com o vice, né? Foram as pessoas que me fizeram esse convite. Vai né? sair candidato a deputado? Não, de forma alguma. Não mais. Né? Não tem condições. Da outra vez que eu fui candidato, na verdade, aceitei o convite do deputado Rodrigo Pacheco, que foi eleito, né, deputado federal, e só aceitei porque, primeiro, não teria nenhuma despesa com a campanha política e também no intuito, de alguma forma, podê-lo ajudá-lo, né, já que éramos adversários políticos dentro da OAB. Então, até para mostrar a ele que não havia nada pessoal e sim institucional, assim como também não tive nenhum gasto na campanha para vereador. Ok. Eu quero voltar um instante naquele assunto do regime trabalhista, porque com as demandas jurídicas em relação a essa questão trabalhista, são emitidos muitos precatórios, né? Qual o nível de precatórios que está hoje em dia emitido aí? Hoje o município, né, tanto com o Tribunal de Justiça como com o Tribunal Regional do Trabalho, existe um acordo que é feito com diversas cidades, com o Estado, onde uma parte da receita é destinada para pagamento dessas dívidas altas, né? Com exceção do RPV, né, que é um valor bem menor, né? É uma requisição de pequeno valor, então as demandas os valores são menores, então esses são pagos praticamente de imediato. Mas precatórios existe esse convênio, então de todo o dinheiro que entra para o município é destinado uma verba para esses tribunais, uma percentagem. Com relação a esses precatórios, há poucos dias eu vi uma notícia que o governo de Minas se apossou de uma parte do dinheiro destinado exatamente para pagar esses precatórios, né? Inclusive o Banco do Brasil está envolvido, uma maior confusão, né? Sem autorização né? Isso é lei, né? Está na lei. Então, queria que o senhor explicasse para o nosso amigo. O que ocorreu foi o seguinte, né? Na verdade, não precatórios, mas sim os depósitos judiciais. Então, assim, dando exemplo bem fácil, né? Bem acadêmico, se eu lhe devo alguma coisa na justiça e decido efetuar o pagamento, eu faço o depósito judicial do que eu lhe devo. Certo. Né? O Estado de Minas fez uma lei dizendo que esses depósitos recursais poderiam ser utilizados até 70% pelo governo de Minas. Só que ele pegou o dinheiro na hora de você receber, o dinheiro não estava mais. Né? Então, foi ajuizada uma ação, inclusive a OAB de Minas entrou, né, como amicus curiae, no STF, e aí o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar determinando que o Estado imediatamente devolva esse dinheiro. Foi feito também um acordo entre o Tribunal de Justiça e o Estado de Minas Gerais e o Banco do Brasil, que é o gestor desses depósitos, que liberou e não garantiu o pagamento. Então nós tivemos aí aposentados, nós tivemos diversas pessoas, empresas também, que ficaram sem receber porque o governo de Minas ficou com o dinheiro dos depósitos judiciais. Mais uma. Né? Mais uma do governador. Mais uma incursão pela polícia, pelo judiciário. Pronto. Ele gosta de passear por esse lugar. Ele gosta, aliás, ele vive lá. Doutor Fábio, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade em participar com a gente. Desejo uma boa continuidade no seu trabalho à frente da Procuradoria-Geral do município e também no PROCON. Felicidades para o senhor, tudo de bom. Obrigado, eu agradeço. Espero manter aí um bom trabalho à frente, né, do PROCON e da Procuradoria. Eu agradeço o convite, foi um prazer bater um papo aqui com vocês, são amigos queridos, né? E um bom dia para você que está em casa. Legal. Grato também, Hélio, pela colaboração, tudo de bom. Eu que agradeço, Fábio Zambrano. Só o Fábio Zambrano que me fazer acordar cedo. Então, é verdade. Mas é um prazer sempre estar aqui, cedo discutir coisas importantes com pessoas inteligentes como o Dr. Fábio. Grande abraço a você, amigo do Jornal do Sul de Minas. Ótima semana. Eu também me despeço desejando para você uma ótima quarta-feira, último dia do mês de maio. É mesmo, hein? Amanhã começa junho. Vamos lá. Até lá. Tchau, tchau.